arrecadação do imposto cobrado sobre os combustíveis nos 4 primeiros meses deste ano foi a maior já registrada na história. Vendas do comércio cresceram em março. Essa é a terceira alta seguida. E você vai ver também. Começou hoje o prazo para inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Macron propõe nova comunidade europeia com Ucrânia e Reino Unido. No esporte, FIFA confirma o jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. A gente fala também sobre a inflação do casamento. Pois é, casar está 30% mais caro do que antes da pandemia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques dessa terça-feira no Brasil e no mundo. A arrecadação do imposto cobrado sobre os combustíveis nos 4 primeiros meses deste ano foi a maior já registrada na história. A soma total do ICMS superou 34 bilhões de reais. E esse valor deve subir ainda mais, já que a maioria dos estados ainda não divulgou o balanço. Os dados fazem parte do boletim preliminar do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. O balanço se refere ao ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. O tributo é cobrado pelos estados e, de acordo com os dados apresentados, a arrecadação sobre o petróleo e os combustíveis já soma 34 bilhões e 300 milhões de reais nos 4 primeiros meses deste ano. Esse é o maior número já registrado para o período na série histórica, que teve início em 1999 e representa um crescimento de 12,9% na comparação com o ano passado. O aumento na arrecadação do ICMS está relacionado diretamente com o aumento do preço do petróleo e dos combustíveis no ano passado. E esse número deve crescer ainda mais. Isso porque a maioria dos estados brasileiros ainda não enviou as informações referentes ao mês de abril, entre os quais São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os dados devem ser fornecidos até o final de junho. O CONFAS é um órgão chefiado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, mas também conta com a participação dos secretários da Fazenda dos estados. As vendas do comércio cresceram 1% em março na comparação com fevereiro. Essa foi a terceira alta seguida, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. No acumulado no ano, o varejo registra avanço de 1,3% em volume de vendas. Já no acumulado em 12 meses, passou de 1,7% em fevereiro para 1,9% em março. Com a nova alta seguida, o setor está 2,6% acima do patamar pré-pandemia, mas ainda 3,5% abaixo do pico da série, registrado em outubro de 2020. O resultado veio acima do esperado. Segundo o IBGE, uma sequência de altas seguidas como essa não ocorria desde maio a outubro de 2020. Segundo o Instituto, esses 3 meses de alta significam um trimestre forte, embora os crescimentos ainda não sejam iguais entre todas as atividades. Regionalmente, as vendas cresceram em 19 das 27 unidades da federação, com destaque para Goiás, Roraima e Pernambuco. Agora falamos de educação. Começou hoje o prazo para as inscrições do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E logo nas primeiras horas, muitos candidatos relataram problemas no sistema. Por volta das 7 horas da manhã, candidatos que tentaram iniciar o processo de inscrição no Enem não conseguiram sair da primeira etapa. Segundo reclamações publicadas no Twitter, o problema começa logo no início do processo, na parte da verificação, onde a pessoa confirma que é realmente ela que está fazendo a inscrição. Mas pelo menos haverá tempo para resolver o problema, já que as inscrições do Enem vão até o dia 21 de maio. O prazo também é o mesmo para a solicitação de atendimento especializado, que deverá ser feita no momento do cadastro do candidato. A taxa de inscrição para quem não conseguiu a isenção deverá ser paga até o dia 27 de maio. O valor é de R$ 85 e pode ser quitado de 2 formas: cartão de crédito ou Pix, além do tradicional boleto. Só após o pagamento a inscrição é confirmada.
Os inscritos poderão fazer as provas nas versões impressa e digital. Os exames serão realizados em 2 domingos consecutivos, nos dias 13 e 20 de novembro. E o Mutirão do Emprego tem vagas para 6.000 pessoas em São Paulo. Os profissionais mais procurados são motoristas, entregadores, vendedores e atendentes. O evento voltou a ser presencial depois de 2 anos. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Almeida Júnior. O Mutirão Nacional do Emprego começa no dia 16 de maio. E olha só, diversas empresas estão interessadas em contratar 6.000 pessoas só na Grande São Paulo. Essa vai ser a 7ª edição do evento, promovido pelo Sindicato dos Comerciários e pela União Geral dos Trabalhadores. E ele volta a ser presencial depois de 2 anos, por conta da pandemia. Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Campo Grande, Curitiba, Recife, Porto Alegre e Distrito Federal também vão realizar os mutirões. O maior número de vagas é para motorista, entregador, vendedor interno e externo e atendente. É importante que o candidato leve os seus documentos impressos e também o currículo. Outras informações pelo site ugt.org.br. Muito obrigada pelas informações, Almeida Júnior. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. A Ucrânia teve milhares de mortes a mais do que os números oficiais apontam. A afirmação foi feita pela chefe da Missão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, enviada para apurar os reais danos de guerra no país invadido. Em 76 dias de conflito, o governo ucraniano contabiliza oficialmente 3.381 mortos, um número considerado muito menor. Mesmo a nova contagem já pode estar defasada por conta da situação em Mariupol, cidade no sul da Ucrânia que a Rússia afirma ter conquistado e que é considerada aí o grande buraco negro. Nesta terça-feira, o governo ucraniano afirmou que ao menos 100 civis continuam dentro de um complexo metalúrgico, que é o último lugar ainda controlado pelas tropas ucranianas. E as sanções internacionais começam a surtir efeito na indústria bélica russa, que está com dificuldades para repor os mísseis que seu exército utiliza na Ucrânia. A afirmação foi feita por um funcionário do Pentágono. A Rússia já lançou tantos mísseis contra a Ucrânia que ficou com falta de armamentos guiados de precisão e tem problemas para restituí-los, declarou à imprensa o funcionário que pediu anonimato. Acreditamos que as sanções e restrições à exportação, especialmente de componentes eletrônicos, tiveram um efeito na base industrial da defesa russa, acrescentou a fonte. Por isso, lançam sobre grandes cidades como Mariupol e Kharkiv bombas não guiadas que não distinguem entre alvos militares e prédios de apartamentos, explicou. Além disso, as forças russas seguem tendo problemas de fornecimento e disciplina, inclusive entre os oficiais, que se negam a obedecer às ordens e avançar, ressaltou a fonte. O presidente da França propôs uma nova comunidade europeia para incluir a Ucrânia e o Reino Unido. A proposta de Emmanuel Macron, anunciada durante a comemoração do Dia da Europa, redesenha o mapa político do continente a fim de incluir a Ucrânia e outras democracias, como Moldávia e Geórgia, antes mesmo de serem aceitas oficialmente no Clube Europeu. Batizada de Comunidade Política Europeia, o novo organismo poderia incluir até os que já se foram, como o Reino Unido. A justificativa que o presidente francês deu ao Parlamento Europeu é muito simples e reflete os mecanismos engessados e burocráticos do bloco. Afinal, o processo de adesão de um novo membro à União Europeia costuma ser lento e, no entender de Macron, a União Europeia não pode ser o único meio de estruturação do bloco europeu. Atualmente, 6 países dos Balcãs estão à espera para se tornarem membros do bloco: Albânia, Bósnia, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte e Sérvia. E Macron propõe a nova comunidade europeia para incluir Ucrânia e Reino Unido. Bom, e agora falando de coronavírus. Bairros inteiros de Xangai e Pequim estão em confinamento, seguindo a política Covid-0, anunciada pelo governo chinês.
O aumento no número de casos de Covid-19 nos últimos dias voltou a preocupar as autoridades. O governo proibiu moradores de 4 dos 16 distritos de Xangai de saírem de casa e até de receberem encomendas. O transporte público também não funciona. A entrega de produtos de tecnologia já é afetada pela paralisação das atividades no complexo portuário. Os moradores têm reclamado dos planos de isolamento e afirmam estarem vivendo em verdadeiras prisões. Nos últimos dias, a média de casos de Covid-19 na China tem ficado na casa dos 22 mil registros diários. De volta ao Brasil, vamos dar uma olhada como está a vacinação contra o coronavírus por aqui. O país já aplicou mais de 432.354.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,29% dos brasileiros, enquanto 77,19% tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 42,21% das pessoas. E veja a seguir, FIFA confirma jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. E ainda, casar está 30% mais caro do que antes da pandemia? Em instantes, voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. Novo presidente da Coreia do Sul tomou posse nesta terça-feira e prometeu uma diplomacia mais agressiva com a Coreia do Norte. O conservador chega ao poder enquanto a Coreia do Norte adota uma postura cada vez mais beligerante. Pyongyang executou 15 testes militares desde o início do ano, 2 deles na semana passada. No discurso de posse na Assembleia Nacional de Seul, Yoon fez pedidos de desnuclearização do país vizinho. Se a Coreia do Norte genuinamente embarcar em um processo para completar a desnuclearização, estamos preparados para trabalhar com a comunidade internacional para apresentar um plano audacioso que vai fortalecer a economia e melhorar a qualidade de vida para o povo. O novo chefe de Estado afirmou que o país enfrenta múltiplas crises, como a pandemia, os problemas da rede de abastecimento e os conflitos mundiais, que, de acordo com o Yoon, jogam uma longa sombra na Coreia do Sul. O novo presidente prometeu uma diplomacia mais agressiva depois das tentativas fracassadas de aproximação com a Coreia do Norte do antecessor Moon Jae-in. Durante a campanha, ele se referiu a Kim Jong-un como um jovem grosseiro ao qual ensinaria bons modos. No Reino Unido, a Rainha Elizabeth II não fará este ano o tradicional discurso do trono. O anúncio foi feito pelo Palácio de Buckingham. A soberana será substituída pelo Príncipe Charles. O anúncio foi feito pelo Palácio de Buckingham nesta segunda-feira, citando problemas de mobilidade da monarca. A rainha continua sofrendo problemas episódicos de mobilidade e, após consultar seus médicos, decidiu relutantemente não participar do discurso do trono, explicou a Casa Real Britânica em nota. O discurso é um dos momentos fortes da agenda parlamentar britânica. Durante o seu reinado de 70 anos, Elizabeth II só faltou a esse compromisso 2 vezes, em 59 e 63, quando estava grávida. A saúde da monarca, de 96 anos, tem sido motivo de preocupação desde que os médicos lhe recomendaram repouso em outubro e quando foi hospitalizada durante a noite para exames que não foram especificados. E vamos falar um pouquinho de esporte. A FIFA confirmou que o jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 deverá ser realizado. O jogo mal havia começado no dia 5 de setembro em São Paulo, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária interrompeu o clássico para retirar 4 jogadores argentinos que descumpriram os protocolos contra a Covid-19.
A FIFA decidiu em fevereiro que o jogo deveria ser remarcado e puniu os atletas envolvidos na confusão com 2 jogos de suspensão. A Confederação Brasileira de Futebol e a Associação do Futebol Argentino foram multadas por diversas infrações, apresentaram recursos, mas conseguiram apenas abaixar os valores cobrados. A suspensão do jogo não impediu as 2 seleções de se classificarem para a Copa do Mundo do Catar, com o Brasil como primeiro colocado nas eliminatórias e a Argentina em segundo. E antes de encerrar, olha só, casar está 30% mais caro do que antes da pandemia, Dani. A inflação sobre os itens de casamento acaba pressionando aí os pombinhos. Pois é, mas não pensa que eles ficam com receio de casar, não. Ainda assim, tem muita gente querendo casar. A previsão de casamentos para 2022 é quase 50% maior do que a normal. Vamos conferir agora na reportagem da Maria Clara Leite. Duas décadas de união, 3 filhos já crescidos e, enfim, o tão sonhado casamento. A gente não casou, né? Assim, como diz o figurino, né? Casamos só no civil. Assim, agora eu quero casar com tudo que eu tenho direito. A festa estava marcada para 2020, mas veio a pandemia e a celebração foi adiada para 2021. Só que, mais uma vez... Dava para fazer de novo, também não conseguimos fazer, né? E agora, acho que agora vai, né? 2022 tem que ir. Mas depois de todo esse tempo, os preços mudaram. Foi um pequeno reajuste e tá tudo tranquilo, né? A gente sabe que da pandemia, o que aconteceu, então a gente tem que, de acordo ali, a gente vai se ajustando. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas teve sim um aumentinho, sim. Fazer uma festa hoje pode ficar até 30% a mais do que antes da pandemia. Afinal, tudo ficou mais caro, principalmente a alimentação e a decoração. As flores naturais, por exemplo, tiveram alta de 400%. E esse aumento, segundo o Mário, que é proprietário de um espaço para eventos em São Paulo, tem explicação. Hoje só quem tem flor é quem tem estufa. Quem tem estufa está com preço muito alto. Quem plantou, perdeu na chuva. Então hoje flor está bem complicado. Antes a complicação fosse só essa. Se a gente for pensar assim em carne, né? Em casamentos, o filé mignon era R$40 o quilo e agora está R$100 o quilo. Então, e esse custo financeiro, no geral, tanto dos combustíveis, dos alimentos, etc., também foram repassados para os profissionais de eventos. Então, também a mão de obra subiu. Claro, a gente entende que ela não subiu completamente, mas também subiu todo o custo geral. Como água, luz e gás. Tudo isso pesou no orçamento desse, que foi um dos setores mais afetados durante a pandemia. Nós somos o mercado que mais sentiu. O mercado de eventos foi o primeiro que terminou na pandemia e foi o último que voltou da pandemia. E agora o empresário ainda tem que ter cautela em repassar os custos para não perder clientes. Tem festas que nós empatamos. Nós não temos lucratividade para que nós possamos nos manter no mercado, né? A gente tem que ver os dois lados, né? Do fornecedor e do consumidor. Então, a gente conversando um aqui, um ali, a gente se ajusta, né? A gente ajuda um ou outro. Ajusta daqui, aperta dali e no final tudo tem que caber no orçamento, mesmo com os aumentos. Porque eles vêm com um sonho na mão da gente, para a gente desmembrar e o que eles conseguem fazer e dentro desse protocolo, dentro de tudo que existe dentro do casamento, o que fica bom e o que não fica bom. Então, eu acabo auxiliando num primeiro momento para eles colocarem primeiro o que é principal e eu costumo chamar assim, depois a gente vai colocando as perfumarias finais para que eles possam estar dentro do custo que eles têm hoje. E essa lista tem que incluir tudo mesmo, até o vestido de noiva, que também ficou mais caro. Mas elas sempre querem o melhor. E o melhor hoje está em torno de 30%, 40%, às vezes até 80% mais caro do que elas viram
antes da pandemia. Mesmo assim, o que não falta é gente querendo casar. Dados da Abrafesta mostram que cerca de 1,1 milhão de casamentos são realizados por ano no Brasil. E agora, com a trégua da pandemia, a previsão para 2022 é de um total de 1,6 milhão, quase 50% a mais do que o normal. E para o ano que vem, a expectativa é ainda maior. Ontem eu tive um dado importante de que 23 está tudo lotado. Tem muitas pessoas que não têm mais data em 2023. A Maiara e o Irã tiveram dificuldade em encontrar data. Eu tive que mudar assim, de data umas 3 vezes. Mas aí, como eu encontrei esse espaço que eu gostei muito, que é na Zona Norte, né? E esse espaço especificamente tinha a data que a gente queria. Mesmo com os preços mais altos, o casal decidiu não esperar. Era um sonho nosso, né? E aí, como o pedido veio no final do ano, eu falei, vamos realizar, né? Quando é sonho, não importa o preço. Exatamente. A gente dá um jeitinho, a família ajuda um pouco, né? Agora é torcer pelo lucro da gravata do noivo e o sapato da noiva, que vão fechar a festa do casal. E espero que os convidados também, né, tenham essa compaixão aí. Bom, eu só tenho uma coisa a declarar. Ainda bem que eu já passei dessa fase, Dani. Mas foi como ela falou aí, as pessoas que, né, os convidados têm que ajudar, cada um contribuir, porque não pode ficar sem festa, não. Não é fácil. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça, Kleber Werneck chega daqui a pouquinho com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.